Fala galera que acompanha Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses. Ulisses, a gente falou naquele filme do Dredd, não o Juiz Dredd, o Dredd, só Dredd, que é um filme que respeitou bastante o material, tudo, mas não teve o apelo e não teve um impacto, né, no público. E eu acho que o filme de hoje é um pouco isso também. Sim, ele tem bastante disso. Né? A gente vai falar hoje sobre um filme de 1996, o filme O Fantasma, The Phantom. Um filme de 96 que tem no seu elenco, a gente vai falando durante o nosso bate-papo, mas estrelando o Billy Zane. E também tem a Catherine Zeta-Jones, acho que é um dos primeiros filmes da Catherine Zeta-Jones. Assim. Isso, um papel de destaque. Assim. Então a gente vai falar sobre esse filme O Fantasma, que se você pesquisar ele na internet, ele é um filme que não teve repercussão nenhuma na bilheteria, foi uma bilheteria assim muito pequena, perto do orçamento que teve, mas que os fãs adoram. Sempre falam bem, inclusive até quando saiu, críticos deram notas boas pro filme, assim, mas infelizmente... infelizmente não foi um filme que estavam planejando até uma trilogia e não rolou, né? Então, Ulisses, quem é O Fantasma e esse filme aí pra gente, o filme de 96? Beleza, bom, vou voltar para as origens, né? O Fantasma, ele é o primeiro personagem que dá o tom para o gênero super-heróis. O Superman, ele é o primeiro super-herói de quadrinhos, né? É o primeiro super-herói. Só que o Fantasma ele é o primeiro herói que dá o tom ao gênero. Por quê? Porque antes do Fantasma a gente tinha personagens cowboys, a gente tinha detetive, personagens misteriosos. O Fantasma ele é o primeiro que pega tudo isso e cria uma coisa só. Ele cria elementos que deu tom aos super-heróis que a gente conhece até hoje. Por exemplo, ele tem uma máscara e cobre os olhos, que onde seria... Vou colocar a foto aqui, né? Isso, onde seria os olhos, é branco, é a primeira vez que isso acontece. Ele tem o anel do Fantasma, antes até do Tolkien escrever O Senhor dos Anéis. O Lee Falk, criador do Fantasma, junto com o Ray Moore, né? Eles já criaram todo o visual e o roteiro que criava esses elementos. O Fantasma, ele é um descendente de um homem chamado Christopher Walken, acho que é isso, Christopher Walken, que ele foi atacado por piratas, né? O filho desse homem, ele foi resgatado numa ilha de uma floresta chamada Bangala. A Bangala não existe, é tipo Gotham City, né? Ela não existe. Mas ela remete muito à Índia. É muito parecido com as florestas, né? Parte de savana. E me perdoe quem conhece bastante isso, mas parece muito com florestas entre África e Índia, né? E nesse local, que ainda era a exploração do homem branco começando a entrar, né, na floresta, já tinha a equipe lá de soldados, dá a entender que são ingleses, e o Fantasma já faz amizade com esses caras, né? E é bem que a gente vê de Batman com o Comissário Gordon, Gotham City. Então você vê, ele criou tudo isso em 1936. As histórias do Fantasma nos quadrinhos são contadas do Kit Walker em diante, que é o mesmo que a gente tinha apresentado no filme. Né? Que é mais ou menos 1938. Assim, engraçado, nós estamos em 2021 e estamos contando a história do 21º Fantasma. Né? Então, aí o Fantasma, o que queria? Ele tem um subtítulo, como todo personagem fantástico das histórias em quadrinhos, né? Ele tem um subtítulo, que é O Espírito que Anda. Por que é o espírito que anda? Porque o Fantasma ele é um homem normal, é um homem comum, não tem superpoderes. Ele usa uma roupa que arremete muito a uma aparência de caveira, né? A máscara, o capuz, tudo lembra uma caveira. E ele tem o apoio dos locais. Como o antecessor dele, né, foi resgatado, todos os descendentes do Fantasma se tornam Fantasma, então é passar de pai para filho. E esse mito, só o Fantasma, o seu ajudante mais próximo, que o do 21º é o Guran, e a polícia local é que sabe. Os bandidos, as pessoas que querem ir lá na floresta para matar animal, fazer mal para os locais, ter os nativos também, né? Eles não sabem do mito do fantasma. Então eles acreditam realmente que a ideia é criar um ser mágico, né? Um espírito que espanta os invasores. E essa lenda perpetuou exatamente por essa questão. Vai passando de pai para filho, pai para filho. O traje do fantasma, ele é roxo, ele tem um cinto com a caveira, 2 anéis.
o Anel de Caveira, que é quando ele dá um soco no bandido, ele marca o cara o resto da vida, não sai. Muitos tentaram tirar e não conseguiram. E ele tem um outro anel, que é meio cruzado, parece 4 P's cruzados, que isso é difícil de achar. Que é o anel para os protegidos do fantasma, ou seja, aqueles que ele protege, ou ao longo da história do vigilantismo dele na selva, foram amigos ou protetores, salvaram a vida dele, enfim. E nesses aí ele faz uma marquinha, né, sem muita força, né? Também que não sai, né? Fica marcada aquela pessoa. Por quê? Porque estamos falando dos anos 30, uma época antes da Segunda Guerra, né? O mundo estava sendo desbravado por muitos aventureiros e também muitos piratas e muitos bandidos, enfim. Então, espalhar essa ideia de um mito local que protege todo bandido que tem a marca da caveira, as pessoas vão olhar e vão falar, aquele cara é bandido, aquele cara tentou entrar em Bengala, o fantasma pegou ele. Então ninguém se aproxima dessa pessoa. E todo mundo tem a marca da proteção do fantasma, opa, essa aí a gente não pode mexer. Não pode mexer porque essa pessoa é protegida, beleza. Bom, as histórias do fantasma seguem, né, contra piratas, e a mesma coisa que mostrou no filme, existem as moças, né, que são tipo pilotos, né, aqueles aviões tipo teco-teco, né, que elas são, todas elas as espiãs, né, então ele combate elas, e o interesse amoroso, né, que é a Diana Palmer, que eles se conhecem na faculdade e com o tempo é como se fosse a Lois Lane dele, né? Sim. Que a atriz no filme é a Kristy Swanson. Kristy Swanson, isso. Nos anos 80, o fantasma ele é remodelado com a primeira quebra do elo do pai para filho, porque ele tem uma filha. No desenho chamado Defensores da Terra, que passava no SBT. Quem tem uns 40 anos vai lembrar. Que esse desenho ele juntou todos os personagens clássicos e fez como se fosse a sua Liga da Justiça, os seus Vingadores, né? Que é o Flash Gordon, o Fantasma, o Mandrake, o Mágico, que também é criação do Lee Falk, que criou o Fantasma, e o Lothar. O Lothar é um soldado barra mercenário negro, que é acompanhante do Mandrake, né? Tipo como se fosse Batman e Robin, né? Certo. E cada um deles tinha seus filhos. Então o Flash Gordon com seu filho, o Mandrake com seu filho, acho que era adotivo, o Lothar com o Lothar Jr. e o Fantasma com uma menina, uma garota. E todo mundo ficava se perguntando, tá bom, mas como é que vai fazer? Porque o mundo até então, estamos falando de anos 80, o mundo até então, muito machista, não ia aceitar. Então será que ela vai casar com um cara e esse cara vai ser o fantasma? Ela vai ter um filho, aí vai pular uma geração, como é que vai ser? E dentro dos quadrinhos eles transformaram o desenho em cânone, ela se tornou fantasma. Ela chegou a usar uma roupa. Eles chegaram bem à frente do tempo, né? Sim, bem à frente do tempo. Eles trabalharam juntos, o pai e filha, uma época. E aí chega nesse filme de 96, que é a comemoração, né, de 60 anos do personagem. E realmente só o público do Fantasma é que foi assistir. E aí a gente entra no filme, os porquês dos acertos e das falhas, né? E voltando à questão do quadrinho, tem uma polêmica em relação ao Fantasma, que é realmente a cor do uniforme. A cor do uniforme dele é roxa. Diz as lendas que os criadores eles queriam fazer ele verde, para ele se camuflar na selva, que faria muito mais sentido. Só que os quadrinhos naquela época não eram coloridos, eram preto e branco, só dava para fazer colorido a capa. E um personagem verde, assim, talvez não vendesse muito naquela época, o pessoal ficava meio assim, e eu acho que foi um erro de coloração, acabou saindo, né? O roxo. Aí ficou o roxo, beleza. No Brasil ele chegou só preto e branco, como não existia internet, não tinha como você saber qual que era a cor. Chegou ele preto e branco, foi publicado preto e branco. Aí o Brasil resolveu fazer as capas, vamos pintar as capas. O Brasil fez muito, é um serviço, nesse caso foi desserviço, mas é um serviço muito bonito que as editoras brasileiras faziam, que era de colorir por conta própria, para o público conhecer o personagem melhor. Eles iam atrás das informações, Batman, Superman, muitas vezes a capa vinha colorida, ou um pôster, enfim, que era aqui que era feito. Só que no caso do Fantasma eles não sabiam a cor, então eles foram de vermelho, porque a impressão no Brasil colorida era muito cara, muito, né? E a gente trabalhava só com 3 tons, era vermelho, azul e verde, que é o RGB, né? Se você vai em qualquer sebo que eu de quadrinhos, você vai encontrar muitos gibis com a capa do quadrinho Fantasma em vermelho.
Quando veio a informação de que ele era roxo, os editores daqui, né, aí eu te falo que é o desserviço, machistas, não aceitaram. Como assim ele é roxo? Roxo é cor de mulher, roxo não é uma cor de homem, não sei, sei lá. Então eles deram a opção para o público, chamaram ele de azul. Ah, vocês preferem o fantasma vermelho ou azul? Que a gente vai mudar as capas, né? Eles não falaram que era roxo. Lembrando que quem conhece a arte, né, de gráficas é azul e vermelho dá roxo, né? E aí parece que ainda venceu o vermelho, foi publicado na época, mas aí chegou a ordem, olha, o fantasma é roxo, tem que fazer roxo. Aí ficou, o tempo foi passando e o público conheceu. Então esse filme então começa em 96, o filme de 96, uma curiosidade é que esse filme era para ser dirigido pelo Joe Dante, que é o diretor do Gremlins. Ele que queria fazer esse filme, só que ele tinha a sua equipe, né, equipe de produção, equipe de escritores. Eles queriam deixar um filme que tem uma expressão dos Estados Unidos que chama tongue-in-cheek, que significa meio uma sátira, meio comédia, meio pastelão. Então tinha uma cena que ia ter um demônio voador, meio estilo Gremlin, assim, meio voando, assim. E aí os caras que estavam investindo dinheiro não gostaram da ideia, e aí o negócio foi se arrastando, ele saiu fora, o diretor, e quem dirigiu o filme é o Simon Winker, que dirigiu um monte de coisa, assim, de menor orçamento, coisas menores. A única coisa que ele fez, que acho que todo mundo conhece, ele foi o diretor de Free Willy. É o diretor que fez esse filme, tá? Então a gente tem como ator principal o Billy Zane, que esse diretor gostou muito da atuação dele numa série lá na Austrália, uma série meio underground assim, e quis trazer a galera pira nele. Olha, eu vou dizer pra você o seguinte, o Billy Zane, ele além dessa série, ele fez uns filmes de comédia bem estilo Corra que a Polícia Vem Aí, né? E inclusive era de detetive, né? Bem sátira, bem, né? Ele foi um dos capangas do Biff, De Volta pro Futuro. Sim. Assim, só que o que ajudou muito ele é que ele tem um rosto, os traços muito anos 40. Ele tem esse traço de galã anos 40, né? Então, tanto o Fantasma quanto o Kit Walker, você olha pra ele, pra postura, ângulo de câmera, tudo, ele passa o personagem, até quando ele não tá com a roupa, ele passa o personagem. E ele tem uma outra curiosidade, é que ele treinou, ele respeitou o personagem, ele leu, interagiu, se inteirou de tudo do personagem, e os caras tinham feito uma roupa de músculo. E não precisou, porque ele treinou, o bicho tá grande nesse filme. Nesse filme você vê o corte. Esse filme não deu resultado, ele ia pra fazer uma trilogia, não fez, mas ele deu para Billy Zane o caminho pro estrelato, porque o James Cameron viu ele no filme e adorou e convidou ele, porque o Billy Zane, quem todo mundo viu a cara dele, conhece ele como o vilão do Titanic. Isso, né? Foi o ano seguinte, né? E foi o ano seguinte. Eu já vou falar, falando em Billy Zane, eu já vou falar o seguinte, ó. Um dos principais motivos desse filme do Fantasma não ter se tornado um dos ícones do cinema de heróis também foi culpa do Billy Zane, porque eu acho que ele aproveitou o momento, ele se dedicou, fez o filme, entregou o material, só que ele não esperou o filme estrear. E aí, na semana de estreia, ele vem pro mundo e fala, eu sou gay. Naquele momento, da sociedade, naquele momento do cinema, e é um filme nichado, eu acho que ele puxou a atenção demais para ele e menos para a obra. E, nesse caso, ele não respeitou o filme. Ele respeitou o personagem, mas não respeitou o filme. Porque ele deveria ter esperado o filme estrear, todo mundo fala, meu Deus, que homem bonito, que herói legal, tá vendo? Então, só que eu sou gay. Acho que ele deveria esperar mais uma semana. Porque eu lembro perfeitamente disso, dessa questão do preconceito mesmo, porque eu lembro de ouvir pessoas falando assim, pô, mas um super-herói gay. Então não vou ver. Eu vi isso. Eu lembro disso. Eu fiquei chateado exatamente por isso, porque depois eu fui ver o filme. Pra quem gosta do personagem, é muito legal. Ele segue a temática dos quadrinhos dos anos 40. É um filme de matinê. Ele passa essa alma anos 40. Né? Indiana Jones meio sem tanto orçamento e com um personagem mais místico. A coisa mais horrível desse filme, na boa. Tanto é que o diretor fazia um filme que umas coisas passavam na Austrália, chamava Crônicas de Indiana Jones. Era uma série australiana. Que eram histórias meio assim, com um jovem Indiana Jones. E o diretor desse filme é do River Phoenix, não? Não. O diretor... talvez é como se fosse a idade do River Phoenix no Indiana Jones, mas é uma outra coisa que ninguém conhece aqui, é uma coisa mais lá da Austrália. Coisa local, né? E o diretor fez vários episódios, então tem essa
quê de Indiana Jones, assim. Ele é bem assim... Tanto é que os caras vão atrás nesse filme, não sei se tem uma história no quadrinho, é umas caveiras, né? Umas caveiras que vão dar o poder esse filme absoluto. Ele gira em torno das caveiras de Tuganda, que são Isso, as caveiras de Tuganda. 3 caveiras que reunidas... Que é o cara que quer pegar, é o ator que é o Trent Williams. Trent Williams, que pra quem conhece também séries assim dos anos 90, anos 2000, tinha uma série chamada Everwood. Nossa, essa série era boa. Everwood, ele era o pai da série Everwood, né? O rosto Só que eu acho que no filme ele é a pior coisa. Porque ele chama Drax, né? Drax, Xander Drax, ou Xander Drax. E ele tem um quê de assim, a época do 007, Moonraker. Inclusive, acho que no Moonraker o cara do mal, bom de vilã, chama Drax também. Então, eu achei que foi assim, muito caricato. Isso, esse vilão que afina o bigode. Ele deu uma... ele não levou a sério, ou ele teve a instrução do diretor assim, tipo, não quero fazer pastelão como o outro diretor ia fazer, mas também não quero fazer tão sério, vou fazer um meio termo, e ele era esse meio termo. Porque dizem que assim, o herói, ele é justificado pelo seu vilão. Sim. O Xander Drax, ele é o pesquisador que vai atrás da cultura de Tuganda, das caveiras, enfim. O mito do fantasma cai no colo dele, por causa que um dos capanga dele é da seita Singh, é um dos membros. Que é o Quill. Isso. É o Quill que é o ator. Vamos fazer uma vírgula. Eu falei do Dredd, lá na trás do começo. Esse tem um link com o Judge Dredd, que é o ator que o Judge Dredd prende no começo do filme, o Judge Dredd, o Sylvester Stallone. Ele executa, né? O ator, o James Remar, que depois também tem um outro link que eu vou falar por quê. Esse cara, ele sempre faz vilão. Acho que só tem 2 vezes na vida. Ele é o Raiden, né? Que, inclusive, ele faz o Raiden no Mortal Kombat 2. E, inclusive, esse filme tem o ator que faz o Shang Tsung do Mortal Kombat. Exatamente, que eu ia chegar nele agora. Ele é a personificação do vilão do filme. Você tá falando o... Que é o Hiroki Tagawa. Que faz o Kabai Singh. Esse cara aqui, que todo mundo conhece, o Shang Tsung. O Kabai Singh, ele conhece os segredos do fantasma. Porque o Kabai Singh, ele fala, eu sou o Kabai Singh, descendente direto do grande Kabai Singh. Que matou um dos fantasmas, não tem? Sim, porque como o Kabai Singh é passado de pai para filho, e é sempre o mesmo nome, sempre o cara é o rei dos piratas, é óbvio que o fantasma seria o mesmo. Então ele sabe o segredo pela ser a vida dele. Sim. Eu sou descendente direto. Sim. Só que assim, apesar do Hiroki Tagawa também estar numa forma física melhor do que do Shang Tsung, que esse filme veio um ano depois. Ele não mostra os músculos, né? Mas esse filme veio um ano depois do Mortal Kombat, né? E da luta de espadas, você vê que é ele mesmo lá, né? Só um salto mortal lá, que eu acho que não foi, mas não sei, foi acelerado, mas ele foi... eu acho que é aquela coisa meio Homem-Aranha. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse filme Homem-Aranha 3, que é aquela coisa que você tem uma história até interessante, mas você põe 3 vilões. E acelera demais. Fica aquela coisa meio que, qual é a história? Tipo, vamos seguir uma coisa. Quem é o vilão? É a mesma coisa nesse. Talvez se você colocasse esse cara como vilão, pra até seguir a ordem, assim, como se fosse uma vingança do cara que matou alguém da família. Porque ele tava nem aí, fantástico. É legal. Aí você põe esse outro cara que é um vilão de James Bond, mas não James Bond agora, do Daniel Craig. James Bond da época do Sean Connery, Roger Moore, assim e tal. Aí dá fica uma coisa meio jogada, assim. E no meio disso tudo você tem a Catherine Zeta-Jones como a Sala, é isso? Sala. Que é a Femme Fatale do filme, né? Femme Fatale, que é uma das pilotos que eu mencionei, só que é a mais próxima assim, do vilão, né? E outra coisa pra dizer é que a personagem que é o par romântico do fantasma, que é a Diana Palmer, nesse filme ela é legal, que você falou dessa coisa de eles foram os primeiros a colocar uma mulher, uma coisa mais atual, assim, né? Dos anos 90. Ela não é uma donzela ela é igual a Luz perigo. Ela é bem, ela dá umas cacetadas, umas ela na verdade ela não precisa do fantasma. Sim. E talvez seja por isso que seja a pessoa ideal, porque é uma pessoa que está acostumada a se aventurar. Porque o fantasma é uma história de aventura, é um aventureiro, é aquele estilo que a gente chama de quest, né? Que você tipo o Senhor dos Anéis, você tem que ir no local, pegar alguma coisa, depois ir do outro local, pegar outra coisa. Indiana Jones. Indiana Jones, Tesouro lá do Nicolas Cage. Lá, isso. E esse tipo de história é agradável, é bem interessante, né? Parte da conclusão do filme é meio chato. Esse do vilão do Xander Drax é muito broxante, assim, mas as cenas de fantasma, as cenas do personagem são ótimas, né? E ele conta com 2 ajudantes animais que tem nos quadrinhos e são apresentados pra gente no cinema. Que é o tigre, né? Que é o cavalo. E o tigre? Não, o tigre estava no zoológico lá. Ah, tá.
Até a hora que ele vai no zoológico e põe a Isso, mão no é que ele tem a chifre, habilidade, ele é tipo um Tarzan, né? Ele tem a Sim. habilidade de falar com os animais, assim. Que é o lobo, que chama Capeto. Isso, que é o lobo, é que verdade. um cão, o lobo. né? Uhum. E o cavalo, que é o herói. No filme eles não mencionam o nome do cavalo, se eu não me engano, né? Só o Capeto. Acho que não. Mas ele tá com ele o tempo todo. É um cavalo treinado igual o cavalo do Zorro, né? Então esses dois. E tem o Guran, que é o assistente dele. Você vê que ele tem traços de indiano mesmo, né? Sim. Tem até o turbante e tudo. Que ele chama ele de espírito que anda o tempo todo. E até a Diana Palmer pergunta, mas o Guran não sabe o teu segredo? Não, ele sabe, é que ele gosta de me chamar assim. Que o Guran, ele é tipo o Alfred, né? O Batman. Sim. Ele é o cara que ajuda o fantasma, né, em casa, na caverna, pesquisa coisa, enfim. Então o que você acha assim de acerto? A gente já falou, o Billy Zane é maravilhoso, a atriz não é uma donzela em perigo, ela dá umas porradas, gosta do Tagawa lá como o cara mesmo. O problema é o outro cara. Eu acho que o que estraga bastante o filme é um puta ator, ele é um ator bacana. Excelente. Ele fez filmes seríssimos, Sim, né? ele tem uma credibilidade na atuação, tudo, mas eu acho que realmente aí a questão do diretor deve ter dado uma... faz aquele... faz um vilãozinho assim, mais tipo... Só faltou colocar pôr um gato na mão dele pra ele ficar... Putz, só faltou pôr um gato na mão do cara, pra ficar alisando enquanto tem o plano do mal, né? Então assim, eu acho que o personagem, o Drax, ele deixa meio broxante o filme, tipo... Mas ele é um personagem do quadrinho? Não conheço. Não conheço. Então, talvez seja feito pro cinema. Ou então uma junção de vilões. E uma outra coisa, né? Porque uma outra curiosidade, você falou da questão do traje, né? Da cor. Também no cinema ficou um pouquinho assim, que eles tiveram uma preocupação pela cor. Então, e ainda mais porque o filme de sucesso que tinha sido feito nos últimos tempos, antes do Fantasma, havia sido o Batman, né? O Batman 1, o Batman Retorno e o Batman Eternamente tinha sido lançado. Isso. Até porque Joe Schumacher cogitou-se ele ser o diretor, entre o John Dante e o diretor que assumiu, cogitou-se um Joe Schumacher ali, mas não rolou. E eles até atualizaram E se você vê a roupa do Batman, né, nos filmes que eu falei, ela é totalmente escura, totalmente meio emborrachada e tal. Então o fantasma ele tem uma coloração roxa, porque essa é a coloração, mas é um roxo bem mais escuro do que é no quadrinho. Isso. Né? E outra coisa, ele tem umas marcas d'água que você vê ele de longe e você vê ele roxo. Você vê mais perto, você consegue ver uns desenhos. Sim, Assim, é uma tecnologia muito avançada para a época, porque você vê que é uma sublimação. Porém, você pensa, de repente alguém pintou a mão, sei lá, ficou muito perfeito por demais. ser nos anos 30, né? Então... É uma roupa de mergulhador, né? Que ele está usando, roxa, com uns símbolos, né? Uma simbologia de caveira passando por ele. Então, não ficou agressivo, ficou novo, né? Chamou a atenção, porque está acostumado o cara ver um cara monocromático, né? Sim. O máximo que o Fantasma tinha de diferença era a sunga listrada. Que ele não deixaram no pôr. filme não colocaram, ia ficar ridículo mesmo. Porque eu sempre, desde criança, sempre achei essa sunga dele ridícula. Apesar de ser cânone do personagem, desenhando a gente respeita, mas olhando visualmente, né? Isso aí eles tiveram no compromisso e falaram, não vou deixar ele com a sunga listrada, né? Uma zebra. Tem também a questão, ele tem duas armas, né? Eu não lembro qual é o nome das armas, mas não são armas semiautomáticas, não são armas, né? E o que nos anos 30 também não teria, né? Semiautomática. Até teria, mas seria uma arma bem especializada, né? E que ele usa duas, e é típico herói dos anos 40, que ele atira, mata o vilão dando risada, tipo, é normal, tô matando, tipo... Não tem o código de conduta do Batman. Não tinha esse código de ética. Então é um personagem que não tinha essa questão de não pode matar, né? Os fantasmas mais atuais já não tem as armas. E tem um anel laser, uma coisa que lembra muito o anel do filme, que a gente leva... nesse filme tem as caveiras do Ganda, que é uma de prata, uma de jade e uma de ouro. Sim. Né? E no final, quando o Shadow Drax ele consegue pegar. E tem uma quarta, não tem? Aí descobre que tem a quarta. O Kabai Singh conta que existe uma quarta caveira. Que controla as três. Controla as outras três. E aí a gente descobre que é o Anel do Fantasma. O Anel do Fantasma seria a quarta caveira. Essa mitologia dos anéis, do anel e das caveiras ficou interessante pro filme, mas não é cânone. Não tem nada a ver com o quadrinho. Bom, esse filme então assim, eu acho que vale a pena assistir. Dá pra você achar no YouTube aí, dublado e legendado. Eu assisti até antes de ontem para a gente poder bater um papo sobre ele. E aí você vê que assim, anos 90, aquela coisa assim do Batman Eternamente, é uma pegada meio parecida e tal, antes
novo renascer dos filmes de quadrinho, né, que foi do Homem-Aranha, nos anos 2000. Então tem essa pegada. É bem assim, tem a parte cômica, até aquela coisa que ele bate lá, ele vai entrar pra matar uma mulher lá, vai entrar pra matar, tem um banheiro de mulher. As pilotos, né? Aí ele cai, olá senhora. Cheio de mulher assim, seminua. Não seminua porque é PG-13, não tem nudez, nada. Então eles tem essa pegada, né? Essa pegada nesse filme. Eles mantiveram. É ridículo hoje, mas eles mantiveram a temática do quadrinho. Foi em 96 lançado, também tem que lembrar que tinha essas coisas. Também tinha. Então, aí depois, o filme foi um fracasso absurdo, assim, se não me engano, foi 46 milhões de orçamento. Nos Estados Unidos não chegou a 18 milhões de receita. Então é aquela coisa bem nichada mesmo. Só os fãs assistiram do Fantasma, que era um público um pouco menor. E aí não teve, só que o filme ganhou notoriedade, uma questão nostálgica até na venda de DVD, de VHS na época, né? VHS é fita, tá, gente? Pra quem não conhece, eu vou pôr uma foto de uma fita aqui, o pessoal não sabe. Hoje é streaming, né? Existia uma coisa que você colocava num vídeo cassete, tinha que rebobinar. Nossa, sabe o que eu tô sentindo? É que a gente é o Elijah Wood no De Volta ao Futuro. Então. Tem que usar as mãos? Mas é isso aí, e vendeu bastante. E aí cogitou-se, pelo fato de ter sido um sucesso de venda de DVD, e na época tinha DVD também, cogitou-se então de fazer essa sequência em 2008 mais ou menos, com o Billy Zane, com a Kristen Swanson, com a Catherine Zeta-Jones. Falou-se bastante, só que não chegou a ter nada. Você tem até algumas coisas assim que são pouco conhecidas, é mais um mercado internacional. Uma série que também não sei de que país que é. Do Fantasma? O Fantasma é totalmente diferente. Essa série foi bizarro. Até os produtores, os detentores do direito falaram, não é claro. Não, ele é diferente. A roupa é totalmente diferente, uma coisa nos anos atuais, e tem um desenho. Ele parece um motoqueiro. Ele parece exatamente, parece um Machine Man, assim, meio Machine Man. Um capacetão assim. E personagem como o Fantasma, o Mandrake. O Mandrake até que talvez por causa do Doutor Estranho, talvez hoje seria interessante, né? Mas o Fantasma, o Flash Gordon, o personagem da Echo Lothar. Aí a gente também tem o Zorro, né? São personagens dos anos 40, feito para os anos 40, com aquela temática. Por exemplo, não dá para você atualizar o Zorro hoje. O Zorro é o Batman. Sim. Até o Batman já não é mais o Batman. O Batman estão tendo que atrasar um pouco o personagem para poder deixar ele neste mundo. Tem conversas, né, rolando por aí de tentar já aposentar os heróis atuais e fazer as versões futuristas, porque quer queira, quer não queira, eles acabam ficando datados, porque alguns estão presos pelo visual ou pela história, pela origem, a umas épocas específicas. Então, por exemplo, como é que você vai atualizar um cara que é um espírito da floresta, que depende de um cavalo e de um lobo para assustar, sendo que ninguém mais acredita nisso? Como é que você vai atualizar esse personagem? Então, eu acho que tentaram atualizar demais nessa série e provou que não adianta. Não dá certo. Melhor voltar atrás e contar histórias do passado, preso naquele tempo, que fica mais legal. Pode ser. Bom, vamos ver aí. Ele é de alguma editora hoje? Então, a DC está com ele ainda? Então, a DC ela faz na realidade esses acordos temporários, mas ela não é detentora, ela não é a dona. Entendi. Do quadrinho. E é isso. Isso fica, dependendo do caso, algumas vezes fica com os parentes, outras vezes fica com um grupo já de editoras menores. E algumas vezes, como é o caso do Popeye, né, ele fica sem direitos, então ele se torna público, então qualquer um pode publicar. Entendi. No caso do Fantasma, eu não tenho informação ainda, porque a DC tinha feito muita coisa. Só que, assim, sai edições especiais, não é uma coisa mensal, não é uma coisa assim. É uma edição a cada 2 anos, um comemorativo, ou então uma republicação de uma história antiga, é mais ou menos nessa pegada aí. Então é isso aí, gente. Só procurar no YouTube lá, o Fantasma, de 96, vale a pena assistir. E aquela coisa, é um filme que infelizmente não teve o carinho merecido do público em geral, né? E ficou para trás, né? Ficou aí para trás, mas vale a pena, porque é uma atuação bacana do Billy Zane, os atores, a boa direção. O filme é divertido, um filme de sessão da tarde, assim, para você assistir de boa. Assim. É bem matinê mesmo. Você não tem que esperar um Vingadores Ultimato nesse filme. Não vai chorar, não vai se emocionar, vai se divertir. É um filme de diversão. Põe as crianças para ver junto, não tem nada muito forte. É isso aí. Dá para assistir. Então, tá, espero que vocês tenham gostado, né? Se você curtiu, dá um like aí pra gente, não esqueça de compartilhar o vídeo.
e se inscrever no canal se você não está inscrito. E no próximo episódio, eu e o Ulisses, a gente vai bater o papo. A gente já falou sobre o Superman e o Superman Retorno. Nada mais justo do que a gente ter falado do Batman 1, falar do Batman, o Retorno. Exato. O Batman 2, ainda com Michael Keaton, o filme do Tim Burton, que a gente vai falar no próximo episódio aqui do Musical Filmes. Combate o mal. Valeu!